Olá, família de Pentecostes. Já saudando a todos com a paz que excede todo entendimento, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Também saúdo com o amor de Maria e o carinho do glorioso São José. Todos bem, amados e amadas do canal? Hoje vou abordar um tema de suprassumo para mim, relevante. Vou falar sobre a noite escura da alma. Muitas pessoas não sabem ainda do que se trata esta noite escura. E um dos santos exímio, que é São João da Cruz, tratou isso com muito amor. Ele nos traz, ele relata o que foi a noite escura dele. E não só é São João da Cruz que relata sobre tal assunto. Nós temos também Gregório de Nissa, temos Santa Teresa de Calcutá, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, muitos santos que também tiveram essa experiência da noite escura da alma. Maria, explica o que é a noite escura da alma. Meus irmãos, eu vou explicar de uma maneira simples para que você entenda, para que você possa discernir, para que você possa também passar a contemplar esta noite escura da alma. O que é a noite escura da alma? É justamente a purificação do espírito. Nós, seres humanos, nós temos... Para que a gente possa tocar o mundo, para que a gente possa conhecer o mundo, a gente tem 5 sentidos, que na verdade são o olhar, né? O tato, que é o tocar, a audição, que é o ouvir, o paladar, que é o sentir dos alimentos, e o olfato, que é o cheiro. Para tocar o mundo, para conhecer o mundo, nós precisamos desses 5 sentidos, não é verdade? Só que na noite escura, nós precisamos do sentido ativo, né, do espírito, que é a fantasia, a imaginação, que é entrar no sobrenatural mesmo. Então, neste momento, eu falo sobre essa teologia de São João da Cruz. Essa é a teoria dele. E nós, para termos contatos com o mundo, precisamos dos 5 sentidos humanos, que é o olhar, o ver das coisas, o escutar, que é a audição, o tato, que é o tocar, o sentir, que é o paladar, o sentir dos alimentos, e o olfato, que é o cheiro. Nós precisamos desses 5 sentidos. Para a noite escura da alma, nós precisamos do sentido ativo do espírito, que é a fantasia, que é o interior, é a imaginação. Amados, a purificação do espírito, ela não é difícil de entender. A noite física é a ausência da luz. E a noite escura da alma é justamente a purificação do espírito. Você, quando procura caminhar, se você estiver na noite escura, na noite física, sem luz, você só vai poder chegar se você conhecer o caminho, não é verdade? Se você não conhecer o caminho, você se perde. Além de estar escuro, de estar sem luz, você precisa ter o conhecimento do caminho. A noite escura da alma também é necessário você conhecer a Deus. A gente só ama quem a gente conhece. Verdade? Sim ou não? A gente só ama quem a gente conhece. Então, o conhecimento a Deus é preciso meditar a vida de Cristo. Quando a gente medita a vida de Cristo, a gente consegue amá-lo mais. É a chamada ascese, que é a meditação da vida de Cristo. A noite escura da alma é chamada a noite mística, quando a gente passa da meditação para a contemplação. Quando você fecha os olhos, fica tudo escuro. Para que você possa entender a noite escura da alma, que é a noite ativa do espírito, chamada a noite mística, você precisa, para contemplar, você precisa ter a devoção de algum santo, você precisa imaginar, você precisa entrar na passagem. Vamos supor que a gente imagine a passagem da boa samaritana. Você vai entrar na cena, você fecha os olhos
e vai entrar na cena. É o interior, é a imaginação, é a fantasia. Você vai entender que Jesus estava sentado, a samaritana estava com um balde, estava muito quente. Você vai entender também se o pé de Jesus estava empoeirado. Tudo isso é entrar na fantasia, na passagem. Assim é a noite escura da alma. Amados, a purificação do espírito é necessário que você conheça a Deus, é necessário também que você passe por alguns momentos. Alguns santos passaram por momentos difíceis, porém, eles tinham um discernimento que era necessário para purificar os vícios, purificar a desordem que o pecado original cometeu, fez. Então você, pela noite escura da alma, você coloca em ordem o seu interior, o seu espírito. A noite escura da alma é o crescimento espiritual na caminhada, na jornada que a gente realmente vai à procura, que é o alvo. O alvo é Jesus, o alvo é a salvação, o alvo é a santidade, o alvo é merecer o paraíso. Para isso, passamos por momentos de noite escura da alma. É uma coisa ruim? Não. Se é para purificar seu espírito, é bom. Porém, nós temos que ter o discernimento e o entendimento de passar por essas noites escuras. Alguns santos, foi tão grande a noite escura que alguns sentiram até a ausência de Deus. É permitido por Deus. Muitos sentiram abandonado, porém tendo entendimento do que aquilo era um crescimento espiritual. A noite escura é para você crescer no espírito, entendendo e passando por sofrimentos, sabendo que aquele sofrimento vai te trazer crescimento espiritual. Então, meus amados, essa formulação ela é narrada também pela patrística. O que é a patrística? A patrística é a formulação de padres informando sobre a noite escura, informando também a experiência da noite escura. A noite escura não é ruim. Elias passou, Moisés passou, profetas passaram. Elias, nós sabemos que a noite escura de Elias foi quando Jezabel estava o perseguindo e ele quis morrer. E logo o anjo vem em auxílio, mostrando que é preciso que ele entenda o que ele está passando para que ele cresça espiritualmente. E Elias, ele se conforma com aquela perseguição e logo fica forte para caminhar. O auxílio do anjo. Deus manda auxílio nas noites escuras da alma, para a gente passar tendo discernimento de que a purificação da alma vai mudar os nossos sentidos espirituais. Você precisa entender que o interior é algo sobrenatural. Você precisa ordenar o seu interior, o seu espírito, porque o pecado original desordena tudo, com a escravidão da carne, com o pecado original, com os vícios. Então a noite escura da alma vai te trazer virtudes, vai te transformar numa pessoa virtuosa na caminhada. Por isso que é importante você ter o entendimento. Muitas vezes você não quer orar, você sente aquela aridez. Aquilo é necessário para que você se fortaleça e entenda que é a noite escura para te purificar, para te tirar dos vícios, da escravidão da carne, que é o pecado. E você também precisa entender que não é uma coisa ruim. A noite escura de São João da Cruz, ele passou por muitas perseguições, ele foi preso, foi açoitado, mas ele entendia que aquilo ali trazia para ele crescimento espiritual. Que todo o sofrimento que ele passava era por Jesus. E ele sofrendo na carne, ele purificava o espírito, assim tendo a noção da santidade, da purificação. Por isso que a ascese é humana, né, que é os sentidos, os 5 sentidos que eu já falei, é necessário para a gente tocar o mundo. E a noite mística, que é a noite passiva, é necessário para a gente purificar o espírito e alcançar a santidade. Meus irmãos, é necessário alcançar a santidade para que a gente possa desfrutar do paraíso, para que a gente possa merecer essa luz, a dimensão da luz de Cristo que ilumina, que nos dá direção para sair do pecado, para purificar a alma,
para entender que o crescimento do espírito é necessário. Por isso, isto é a noite escura da alma. Se você passar um tempo sem força para orar, você tem um discernimento que Deus está permitindo, para que você entenda que sem a oração, a alma ela não produz, ela não vai ser uma alma que tenha um progresso na caminhada e na jornada. A oração, a esperança, a esmola, tudo isso é contemplar, tudo isso é entender que Deus nunca nos abandona, mas é necessário que a gente passe por essas noites escuras da alma para o crescimento espiritual. A noite escura da alma é simples entender. São sofrimentos necessários para que o espírito se purifique. Então, muitas vezes você não tem vontade de orar, você está cansada, diz que não tem vontade de orar, que como que está acontecendo isso? Cadê Jesus? Você pergunta logo isso. Mas é necessário que você passe para que você entenda o poder da oração, o poder da caridade, e você tenha esperança que Deus não abandona. Santa Teresinha do Menino Jesus passou muito pela noite escura e ela chegou no momento até de perguntar se Jesus existia. Mas aquilo ali também era necessário para que ela entendesse o poder que tem a noite escura da alma. Por isso, meus irmãos, isto é a noite escura da alma. É necessário que a gente passe da meditação para a contemplação. Meditamos a vida de Cristo para amá-lo mais. E depois a gente contempla a face do Senhor, que é o sobrenatural. A gente passa por noites escuras, porém sabendo, tendo discernimento que é necessário para o crescimento espiritual. Amém? Deixe o seu like, compartilhe e medite na vida de Cristo para amá-lo mais. Porque a gente só tem o conhecimento daquilo que a gente conhece. A gente só ama a pessoa quando a gente conhece. Então, medite na vida de Cristo. Passe a amar mais a Deus e vá tendo esta noite mística, passiva, que é a noite da dimensão, da claridade, da luz do Senhor, para que a gente possa cada vez mais crescer espiritualmente. Amém? Fica na paz, deixa teu like, ajuda o canal. Tchau, tchau, gente. Fica na paz. Deixa teu like, que é importante para ajudar o canal. A plataforma entende que deve divulgar para que as pessoas entendam a noite escura da alma. Tchau, tchau, gente. Fica na paz.